Povo angolano, bom dia, bom dia, bom dia. Comecei a fazer esse vídeo de manhã, mas sempre interrupção, as pessoas a interromper, a chamar e estão sempre a estragar e não estou a conseguir acabar esse vídeo. E hoje é sábado, era para fazer isso cedo mesmo de manhã, para informar o povo angolano. Já tinha recebido essa informação durante a semana para poder informar o povo angolano que eu sou o Toyone Congo. E no nosso canal Ana Congo é para passar as mensagens ao nosso povo, o povo bacongo e o povo angolano em geral. E nesta emissão, antes de eu começar, gostaria primeiro de agradecer a juventude angolana que fizeram o programa em direto, live, anteontem. O irmão Panzo, o irmão Miguel, o irmão Panzo, o irmão Miguel Massa, Cristina, vive aqui na Inglaterra, e o irmão dela também, que está em Angola, entrou em direto, e a irmã Mambo Isabel, até a irmã Mambo Isabel, ela tem programa no YouTube, não, ela tem programa no Facebook que ela sempre faz, onde ela fala do Reino do Congo, faz perguntas, descobrir um pouco da história do Reino do Congo. E amanhã teremos um live com ela às 20. E estou a informar o mundo inteiro. Amanhã às 20 em ponto, hora de Inglaterra, como hora de Angola. Na Europa deve ser 21 horas, parece. Ou antes, não sei. Mas deve haver a diferença de 1 hora com a Inglaterra. Então amanhã às 20 teremos uma entrevista live em direto com a nossa irmã Mambo Isabel. Ela faz programa no Facebook e o programa dela é chamado Mambo Meto programa da irmã Mambo Isabel. E teremos entrevista amanhã live. Quem quiser entrar, pode entrar no Facebook a partir das 20 e pode seguir as perguntas delas. E quem quiser também dar a mão, dar resposta nas perguntas, também pode. Só que não farei aquilo no computador, porque tenho problema do som. O casquete, o coisa, não tenho e terei problema do som. Então vou fazer isso a partir do telefone. Então as pessoas não chamam, mas podem escrever para não estragar a entrevista. Essa aqui é a mensagem que estou a passar a todo o povo angolano. E podem também apoiar a nossa irmã Mambo Isabel no canal dela, que é no Facebook. Amanhã domingo às 20. E estou a agradecer também a irmã Otélia, que está em Portugal, a irmã Maura e Silvia e Seca. Eles também entraram, tiveram live em direto conosco, fizeram perguntas e conversamos. Eu gostei, porque a juventude agora está interessada com a história do Reino do Congo. Temos muita história mesmo, muita história. E eu gostaria de informá-lo que estamos a trabalhar e faremos esforço para vos dar informações e contar a verdadeira história do Reino do Congo. Fizemos muita coisa, temos muito valor, temos o poder ancestral, temos o poder espiritual, temos muita coisa. E o Macedo, que está a mandar boca na Igreja Universal, podemos até comer o Macedo,
Se ele não sabe, se os mais velhos sentar lá no Culumbimbi, pedir no Nzambi Apungo, mas cedo de dezembro não vai chegar. Ele vai entrar. Ele disse que vai amaldiçoar o povo angolano. Nós não precisamos amaldiçoar o Macedo, mas nós podemos comer o Macedo. Basta os velhos no Mbanza Congo pedir no Culumbimbi, pedir no Kozo no Yalanku, pedir no Nzambi Apungo, na Vuanda, na Cima Caso e Tsamba Vantoto, na Lomba Nzambi Apungo, mas cedo, em dezembro, não vai chegar, vai entrar. E vai ser o fim da Igreja Universal. Se eles duvidarem, estamos dispostos. Vocês com Kissimienumie, com o vosso feitiço de Illuminati, da Rose Croix, podem fazer tudo. Eto, Nzambi Apungo, Tulendo, Kuyani Tubani Kinsam. Basta os velhos ajoelhar-se e pedir no Nzambi Apungo. É macaso, na masoto bantoto, na tulose macaso e Tsamba. Edir Macedo, dezembro não vai chegar. Se ele duvidar, então nós apostamos. Nós Bacongo. Se o Macedo pode, estou a dizer isso, porque aquilo que nós vimos veio do Macedo, né? Edir Macedo, já. Ele que disse. O que ele disse até aqui? Porque o povo angolano rebelde contra a igreja dele, e que a boca do inferno vai se abrir, todos vão descer junto com as suas famílias e carrega com ele a maldição. Yeah. Quer dizer, ele está a amaldiçoar o povo angolano para não mais aceitar as ordens deles, né? Que é o comércio, o roubo, burla, a riqueza do povo angolano. Então, nós também podemos sentar, pedir ao nosso Deus, Nzambi Pungo, não amaldiçoar o Edir Macedo, mas a matar o Edir Macedo. A matar Edir Macedo. Antes de dezembro, ele morre mesmo. Eles podem utilizar os feitiços o feitiço do branco. Nós, cola e tsamba, tulosa mantoto. E os velhos vão se ajoelhar e vão pedir ao nosso Deus, Nzambi Pungo. E nós veremos, até dezembro, quem vai ficar e quem vai partir. Nós, no Congo, apostamos isso. Em Samuimbene, o bispo da Igreja Universal. Nós, no Congo, apostamos. Com a nossa espiritualidade, podemos acabar com o Macedo. Dezembro ele entra. Nós não vamos lhe amaldiçoar, mas ele vai morrer, se ele duvidar. Antes de dezembro. Ele fica doente e morre. Às vezes ele dorme e não acorda. Ele vai. Ele não tem poder de amaldiçoar o povo angolano. Não. Ele está a roubar a nossa riqueza e nós já não queremos a presença da Igreja Universal em Angola, que eles saiam. Aqueles pretos que estão lá, na terra alheia, eles ainda a fazer sofrer o próprio irmão que é preto em África, em vez de entender a história do preto, do escravagismo, não. Estão a trabalhar com as ordens do Macedo, que é branco, que eles levaram como escravos no Brasil. Esqueceram. É triste. É triste. O pastor angolano com a família angolana não pode aproximar-se dos brasileiros, não pode comer na mesma cantina com os brasileiros. E o governo está de acordo. Infelizmente, que são do governo também são angolanos, estrangeiros. Claro que vão apoiar o brasileiro porque não são de Angola. Viram todos para roubar e fugir. Mas estamos a gostar da juventude. Irmão Dogo Mura, que Deus te aguarde, que Deus te protege, te guarda e mobiliza o povo angolano para ficar preparado, que ninguém vai levar de Angola. Os que fugiram, conseguiram, que estão lá, vamos les apanhar e ninguém vai sair. Tudo vai ficar. Se eles levaram, mas eles não podem sair de Angola. Essa aqui é a nossa luta. Estamos a contar a história de Angola, do Reino do Congo,
E vamos também contar a história da Nzingambandi. Vamos contar a história da Mutukivela. Vamos contar a história daqueles reis de Angola. E vamos esclarecer onde vieram e como que houve essa divisão. Porque alguns vão parar no sul, alguns vão parar noutra área. Mas quando o português veio em África à procura, a descobrir o que estava em África, onde a água ia, porque estavam apenas a seguir o oceano. É isso que eles fizeram. E eles também não sabiam o que estava lá embaixo. Mas como são brancos, sempre à procura, e eles vão ver os pretos no caminho. E onde viviam os pretos, havia também uma coisa estranha, havia também um sítio onde havia encontro de água do oceano e água do rio. E fez uma linha que o branco vai descobrir e vai assustar, e vai contar que não, ele descobriu, enquanto que o reino do Congo que vivia lá sabia que não, essa aqui é água do rio, essa aqui é água do oceano. O branco estúpido, que são o irmão de Edir Macedo, que está a mentir, ainda fizeram um livro para contar a história que nós já tínhamos conhecimento. Você nos encontra ali, onde encontra a água do oceano e a água do rio, e você vai dizer que não, é assim que vocês encontraram o preto? Sacanas. Nós vivíamos já ali, naquela área. E nós já sabíamos que essa aqui é do rio, essa aqui é do oceano. Antes de vocês chegar. Bem, povo angolano, a informação que o Tonho Congo tinha para informar o povo angolano era que o pastor Kamalandwa convidou os membros da igreja, que são pastor deles, para poder conversar, porque o governo já convidou a Igreja Universal. Se meteu nesse assunto. Ele sabe que não, o próximo assunto vai ser o assunto dele. E ele está a procurar o meio para poder tapar, mobilizar o povo, para negar e ter apoio. Mas, infelizmente, eu aqui estou a falar, a tirar a atenção do governo, a tirarmos a atenção dos direitos humanos, a Amnistia Internacional, do Scotland Yard, para nos dar a mão, para informar a Embaixada Britânica em Angola, porque essa mensagem chegasse à Presidência da República e às Secretaria do Estado. E subimos na igreja em Monte, terá também membro da segurança que ajuda o pastor nos crimes de matar, burla, várias coisas daquela igreja. Viola. O pastor sempre quer saber das meninas que perderam pai e mãe. Ele aparece para ajudar, mas a fingir ajudar. Afinal, ele quer controlar as meninas que são virgens para ele começar a namorar com eles. Mas ele vem com a história de ajudar. Pode vir na casa do pastor. Eu vou cuidar da vossa educação, ajudar porque já não tem família. Mas, no fundo, ele começa a namorar com elas. E namora com algumas já há mais de 10 anos. E se você sair contar a história, você fica maluca, porque ele utiliza o feitiço, o poder que ele tem, que arranjou na Índia, para castigar e manipular as meninas. Ele sempre compra prenda, como dizem em português, oferece, sempre vai na viagem, compra biquíni para oferecer às meninas da igreja. Nós não sabemos o porquê, mas pronto. E também recebemos chamada, conseguimos conversar com direitos humanos de Angola, chamaram a senhora, parece que é a diretora ou responsável, a senhora Ana Celeste Cardoso Januário, que é representante dos direitos humanos em Angola, enviou endireitou o senhor Francisco Vieira Dias, que é o auxiliar dos direitos humanos em Luanda,
a tomar conta do caso da igreja IMUT. E eles entraram em contato comigo, já conversamos, o senhor Kwanzambi também falou comigo, e estão à procura das assinaturas. Eu já enviei link. O link que eu enviei aquele link a todos na diáspora. E se aquele link chegar também ao povo angolano, podem assinar, dar apoio, porque um tal pastor a cometer esse tipo de crime deve ser apanhado e ser julgado. Você não pode continuar a estragar a vida das meninas com a situação que está a acontecer em Angola. Nós não estamos de acordo. Queremos que vocês também mostrem, dar esse apoio ao povo angolano, mostrar que não, vocês também não estão de acordo com esse tipo de comportamento. E a todo mundo que já recebeu esse link, por favor, passa nos vossos amigos e explica para eles assinar. Queremos que o governo meta mão neste pastor e nesta igreja IMUT. Infelizmente, recebia muitas chamadas dos pastores que já saíram daquela igreja, mas que estão em Angola até agora ainda não saíram para confrontar o homem, enfrentar a ele para dizer que não queremos o teu comportamento. Vocês me dão a informação, mas vocês são escondidos, porque tem medo do Kamalandwa, o Kamalandwa pode mandar matar. Talvez vocês também, o vosso pão sai da igreja IMUT, mas vocês têm medo de falar porque vocês vão perder o vosso pão. Enquanto que tudo está a acontecer na igreja, vocês estão a ver e aceitar isso. É triste. É triste. E eu pensava que não, que estão membros da igreja que estão em Angola, vão sair para mostrar ao pastor Kamalandwa como se diz em português, contentment. A palavra, estou a procurar a palavra em português, que não está de acordo com a sua forma de trabalho, o comportamento dele. E eles não estão de acordo, mas os pastores, vocês não saíram. E eu sou Toinicon, mas eu não sou a vossa porta-voz. Eu não sou. Eu sou porta-voz do povo angolano, aquelas crianças que não têm voz, que estão a sofrer em Angola. Os que estão a sofrer na mão dos pastores das igrejas angolanas. E eu sou a voz daquelas pessoas. E por isso hoje estou a gritar para o governo dar a mão, ajudar aqueles que estão presas na mão desses tipos de criminosos. Mas eu não sou porta-voz dos pastores da igreja IMUT. Porque vocês próprios têm medo do Kamalandwa, não estão a se levantar para sair, dizer que não, eu faço parte, mas já não quero porque isso já é demais. Também aquilo que o homem está a dizer, eu estou de acordo porque eu sei disso já há muito tempo, mas fiquei calado, desculpa, agora estou a sair para apoiar o homem. Aquilo que ele está a dizer é a verdade. Daí o governo vai ver a presença das pessoas que fazem parte da igreja a sair, a reclamar, e eles vão ajudar. Mas quando vocês não saem, só espera que eu falasse, e eu só posso fazer através dos direitos humanos e a Amnistia Internacional, isso que estou a fazer. E assim que eles também me enviaram o link, quero também as pessoas que não estão de acordo com o comportamento do tal pastor possam assinar essa assinatura. Como eu acabei de dizer, a representante dos direitos humanos em Angola, a senhora Ana Celeste Cardoso Joanuário, ela já deu ordem, porque o auxiliar dos direitos humanos, o senhor Francisco Vieira Dias, entrar em contato comigo, e eu farei isso através dos direitos humanos da Inglaterra, que vão entrar em contato com direitos humanos de Angola, onde que eu estou a fazer passar os dados dele de Angola para direitos humanos da Inglaterra.
e onde virá também a minha assinatura, virá diretamente a partir dos direitos humanos da Inglaterra para Angola. Agora, o resto do povo angolano pode assinar com o link que eu enviei, que é o link dos direitos humanos, que eles me enviaram para eu passar ao povo na diáspora como povo em Angola. Se receber esse link, por favor, assina e passa noutras pessoas para este homem ficar preso. O pastor Kamalandwa Kungwana, que é o pastor da igreja IMUT. E consoante as explicações e informações, a mesma igreja IMUT é também igreja mensagem da igreja Branham. Não sei, isso fica para vocês fazer a diferença dessas duas coisas. Igreja Mensagem do Branham é a igreja IMUT, que IMUT quer dizer igreja mensagem do último tempo. Agora não sei a diferença entre IMUT e mensagem do Branham. Agora o pastor, a cabeça, é sempre o Kamalandwa. Agora, o que acontece no IMUT é a mensagem do Branham. O que acontece no Branham é a mensagem do IMUT. Não sabemos. Eu deixo isso na vossa mão, que são crentes daquela igreja e que andam a seguir aquela igreja. Isso fica na vossa mão. Mas eu acabei de citar aqui o nome do representante do Direitos Humanos em Angola, Ana Celeste Cardoso Januário. Já deu ordem no senhor Francisco Vieira Dias, que é o auxiliar dos direitos humanos dos direitos humanos para poder conversar conosco. Momento só para ver ainda quem está. Desculpa dessa interrupção. Como estava a dizer, consoante informações que eu recebi dos direitos humanos de Angola, que eles também trabalham em colaboração com a Sonangol e o governo angolano, neste caso, e depois de receber as assinaturas, neste momento, estão a ver o caso da Igreja Universal e vão passar no caso do senhor Kamalandwa da Igreja IMUT. É por isso que o senhor Kamalandwa acabou de convidar os pastores deles para ter uma reunião urgente, talvez para se preparar, para ver se depois da Igreja Universal vão meter mão no caso dele. E para ele se preparar, ele está a procurar o apoio dos membros da igreja. E queremos dizer que não, os que estão a apoiar a Igreja IMUT em todas as maldades, quando chegar o momento, este homem não irá sozinho, porque vocês não vão ficar. Esse esforço é para bem do povo angolano. Queremos o povo angolano primeiro, o estrangeiro depois. Até não precisamos dos estrangeiros, porque estrangeiro veio para estragar, veio para causar miséria na vida do povo angolano. E nós não precisamos da presença do estrangeiro em Angola. E estou a gostar que o povo agora, a nossa juventude, estão a tomar conta, a entender que não, Angola tem uma história escondida, estava a ser afastado pelo estrangeiro que não tem nada a ver com Angola. Porque não é a língua portuguesa que faz ficar uma pessoa angolano. Não esqueça que em Angola temos também nossos mulatos, que são nossos filhos, que nasceram com nossas mães, nossos pais, que ensinaram a tradução de Angola, que seja de Umbundo, Bakongo, Ovimbundo, Nganguela, Chokwe, que são filhos de Angola. E muitos estão em Angola
não tem terra, você não tem terra, não tem tribo, não tem língua em Angola, como que você pode ficar filho de Angola? Não pode. Luanda não é tua aldeia. Não queremos desculpa que não, eu nasci em Luanda. Agora nasci em Luanda, qual é a tua língua? Qual é a tua tribo? Qual é a tua aldeia? Luanda é tua aldeia? Português é tua língua? Não, português é a língua desses portugueses. Se nós tirarmos o português de Angola hoje, cada um vai falar a sua língua, que é da sua aldeia e da sua tribo. Agora você vai falar o quê? Porque Luanda pertence aos Bakongo. Ali falam Kikongo. Você vai dizer que é de Luanda, então você é Bakongo? É isso que você vai dizer? Mas aqueles Bakongo não falam todos o mesmo Kikongo. Falam Kikongo, mas cada um tem a tribo dentro do Bakongo. Ele pode ser do Soio, você é do Soio. Ele pode ser do Bembe, você é do Bembe. Ele pode ser de Nzeto, você é de Nzeto. Você é Santo Tomé. Se você tira jacaré do Santo Tomé para trazer em Angola, ele vai fazer jacaré de Angola. Ele vai sempre nascer jacaré, não é isso? E o mesmo jacaré vai comer pessoas em Angola, vai comer pessoas no Santo Tomé, não é isso? Então você não é angolano. Um verdadeiro angolano que tem aldeia em Angola, que tem tribo, que tem terra. Que tem aldeia, tem terra, tem tribo e tem língua. Aquele é o verdadeiro angolano. Nós temos aldeia, temos tribo e temos a língua em Angola. É por isso que estamos a falar. É por isso que estamos a levantar todo dia. Então não vem me ameaçar, me dizer que não, pá, você é um zairense, você é um langa. Você é estrangeiro em Angola. Eu sou de Angola, você que é estrangeiro, que saiu do Cabo Verde, do Santo Tomé, no Guiné, e veio em Angola para roubar, destruir a vida do povo angolano. São vocês, depois de roubar, vão comprar casa no Dubai, vão viver na Espanha. São vocês. Eu assustei de ouvir a Tizé sair dizer que não, eu sou Bakongo, porque a minha avó... Mas passou quantos anos a Tizé nunca gritou para dizer que não sou Bakongo? Só agora que ela está reconhecendo que não Bakongo são inteligentes. Ela é Bakongo. É triste. É triste. Mas nós também não deitamos nossos filhos. Aceitamos nossos filhos. Ele nunca vai ser abandonado. Nunca. Nunca vai ser abandonado. Se ela é nossa, é sempre. Só que ela deve mudar. É só isso. A minha mensagem de hoje, eu como Toine Congo, peço desculpa deste atraso, mas pronto, o Kamalandwa está a se preparar para chamar as pessoas dele que trabalham com ele, que cometem crime com ele junto, para se preparar, se proteger contra o governo. Mas se os direitos humanos não for corrompido, vão fazer o trabalho. Vão fazer o trabalho e esse trabalho a segurança vai entrar. E eu acho que são da segurança do Estado que estão por trás da igreja e muito, não estão lá para apoiar a maldade e crimes. Sabemos que as igrejas agora que estão a ajudar o MPLA nos votos para que possa votar o MPLA, que o MPLA ficasse no poder. Mas queremos também atirar a atenção daquela gente. Vocês e os pastores vão votar o MPLA, mas depois de votar o MPLA, regressar no poder, a miséria continua. Quer dizer, o povo que são membros da igreja, que vão virar um dia, vão acabar a matar o pastor que colabora com o governo.
depois de te matar o pastor, e aquele povo vão se levantar contra o governo. Quer dizer, um dia isso vai mudar. O povo vai tomar conta de vocês. Dizem que Congo, na Vuna, luta. Na Leca, Tungunukini. Se mentir, passa. Não dorma aí. Se demorar aí, vai ser apanhado. E quando é apanhado, sabe o resultado. E é apenas isso que eu tinha para vos informar. Agradeço a nossas irmãs e irmãos que participaram no live de anteontem. Gostei do vosso esforço de saber a história do Reino do Congo, onde vocês vieram. Muitos mais velhos não ensinaram isso, mas mais velho não morre sem ensinar a vossa história nas crianças. Porque aquilo é o único armamento que vocês têm. Aquilo é a única fortuna que vocês têm para deixar aquelas crianças. Não podem ficar sem saber a verdade sem saber a verdade da história deles. Porque isso será a força dele para se levantar, corrigir o erro que vocês cometeram. Vocês não cuidaram do Reino do Congo. Vocês não cuidaram da espiritualidade do Reino do Congo. Vocês não tomaram conta daquilo que nos deram com Zambiapungo para proteger o povo. E a sorte é que alguns guardaram isso. Ainda está protegido, mas precisa sair para a nova geração ver isso, tocar e utilizar o mesmo poder, porque eles estão a crescer num mundo diferente, num século diferente. É isso que eu tinha. Abraço a todo o meu povo, irmãos e irmãs angolanos e angolanas. Força! Irmã Otélia, Maura, Silvia e Sega, de Portugal. Miguel Massa, onde estiver. João Tomás, irmão Panzo. Mambo Isabela, nossa irmã MM. Mambo Meto, no Facebook. Vamos apoiar. Irmão José, não fica mais com medo. Você pode voar, mas vai, onde você voar à noite, vai para acudir, para ajudar, mas não vai para castigar, não vai para matar. Aquilo é a nossa força. Ser bruxo não é só para matar, mas pode também proteger a família e com a tua bruxaria pode também inventar avião, inventar carro. Abraço a toda a família de Bakongo. Lumbu Gembote, no Tomasala.